Bom, boa tarde a todos. Novamente aqui com vocês. A ideia é falar um pouco sobre os efeitos das substâncias químicas no cérebro de crianças e de adolescentes. Eu vou tentar trazer uma apresentação um pouquinho mais dinâmica para não deixar vocês sonolentos, assim, a tarde é comprida, né? Eu trouxe para vocês primeiro uma imagem. Não se preocupem que eu não vou entrar em detalhes a respeito de neuroanatomia. Mas, assim, acho que tem alguns conceitos que são interessantes vocês conhecerem. Eu trouxe essa imagem aqui, mas eu gostaria de convidar vocês a visualizarem no próprio corpo de vocês isso que eu estou falando. Então, se vocês quiserem, eu vou mostrar, e quem quiser fazer é uma boa técnica para poder visualizar como é que se forma o sistema nervoso. A gente pode comparar o sistema nervoso com uma mão. A gente tem a região do punho como sendo a parte mais primitiva do sistema nervoso. A gente tem, quando a gente traz o dedão aqui para dentro, a gente tem a parte que é um pouco mais madura, que é a parte do sistema relacionado às emoções, ou sistema límbico, e os nossos dedos, se curvando, eles formam o córtex. Então, a gente tem, assim, aqui na mão da gente, a gente tem como se estrutura o nosso sistema nervoso. E ele se estrutura nessa sequência. A gente primeiro tem a parte do tronco cerebral, que é o que mantém a nossa frequência respiratória, o batimento cardíaco. Depois a gente tem a formação do nosso sistema límbico, que dá a motivação, aquilo que a gente deve buscar, porque é relevante para a nossa vida, as nossas emoções. E, por último, o pensamento. E, dentro do pensamento, o que, por último, se forma é aquela parte que está mais na frente, que é a ponta dos dedos, que é chamado de lobo frontal. O que é o papel do lobo frontal? É o papel de inibir aquilo que talvez possa não sair muito bem. Lembrem-se sempre disso. A gente tem o desenvolvimento do sistema nervoso nessa ordem. A gente, primeiro, dentro do útero, a gente precisa ter batimento cardíaco, movimentos das vísceras. Depois, a gente começa a ter a percepção, as emoções e buscar aquilo que é importante. E, por último, a gente vai colocar o pensamento. Bom, por que isso é relevante? Por que eu fiz toda essa conversa? Porque essa imagem aqui dá uma ideia do que é o funcionamento de uma criança e um adolescente. É muita potência e bem pouco pneu para dar direção. E isso é assim. É assim porque o nosso sistema nervoso, a parte inibitória, é a última que se desenvolve. Então, as crianças e os adolescentes, eles têm muita energia, eles têm muita motivação. Agora, poder dar o correto direcionamento para essa motivação é uma arte. Tanto a gente consegue ver que eles têm muita motivação e muita busca de objetivos, que quando a gente coloca essas coisinhas aqui, no campo de visão, eles podem fazer todo o necessário para poder passar de fase no videogame, para poder abrir a nova fase do iPad, ou para descobrir como é que funcionam as funções do telefone. Isso é uma coisa muito fácil. Por quê? Porque isso está dentro do campo das coisas que interessam. Então, muitas vezes a gente acaba pensando assim, nossa, os adolescentes eles não se focam. Se focam, sim. Só que tem que interessar. A grande questão é, existem outras coisas que podem despertar o interesse, além daquilo que é construtivo, daquilo que pode levar ao desenvolvimento de uma personalidade mais madura, de uma entrada na fase adulta com mais consistência, com mais segurança. Existem coisas que podem desviar, que são as substâncias de abuso. De que maneira a gente pode trabalhar a motivação das crianças, dos adolescentes, para que eles possam desenvolver uma formação de um processo inibitório de uma maneira que vai ser mais útil para eles? Bom, a gente tem várias formas. Uma delas são os esportes, a coletividade, o convívio com os amigos. Esse tipo de situação pode ajudar a ter contato com sequência de eventos, regras,
sistema de premiação, se eu fizer desse determinado jeito, eu vou marcar mais pontos, eu vou ganhar o jogo, ou eu vou me desenvolver mais numa determinada direção. Então, a gente pode tanto utilizar a motivação para algo que, de certa maneira, estreita a relação com o mundo e que utiliza muito menos recursos de habilidade social, ou a gente pode utilizar a motivação para algo que aumenta. Quando eu tenho que lidar com colegas, é algo que sempre vai gerar uma necessidade de uma adaptação maior. Eu tenho que ter mais habilidade, porque os colegas têm uma diversidade. Quando eu estou diante desses objetos, o repertório precisa ser bem pequeno, porque os jogos eletrônicos, por exemplo, eles se desenvolvem de uma maneira altamente previsível. O convívio com os pares é algo muito menos previsível e, portanto, algo muito mais estimulante para o desenvolvimento de habilidades. Bom, falando um pouco a respeito de uso de substâncias, a gente tem um dado bastante alarmante. Esse dado aqui é dos Estados Unidos. Mas, assim, o contato com substâncias psicoativas é muito grande. Se a gente for ver, assim, essa pesquisa, eles perguntaram para cada adolescente, no último mês, o que aconteceu na tua vida? Bom, no último mês, houve um crescimento de 17% para 45% de estudantes que tiveram contato com álcool, sendo até o ensino médio, essa pergunta. 45% é muita gente, sendo que, mesmo nos Estados Unidos, isso é proibido. É um ilícito, né, consumir álcool. As drogas, que são não permitidas mesmo para qualquer faixa etária, subiu de 8% para 22%. Esse é o nosso panorama atual. Se a gente for pegar contato com álcool até o final do ensino médio, a gente tem uma prevalência de 73%. E contato com substâncias ilícitas, 48%. Isso é de pessoas que tiveram contato com a substância. Bom, se a gente for pensar naquela figura que eu trouxe para vocês, a gente consegue entender que isso é algo muito perigoso. Por quê? Aqui a gente tem um cérebro, e quando a criança vai se desenvolvendo, vão acontecendo ligações. O cérebro, ele vai formando conexões que são relativas às vivências. Aquilo que as crianças vão tomando contato, os neurônios vão se interconectando fruto dessas vivências. E isso é um processo que vai crescendo ao longo de toda a infância. É algo bastante importante. Quando chega a adolescência, a gente tem um processo de peneira. Aquelas ligações que se formaram, que são mais relevantes, elas ficam. E aquelas relações entre os neurônios que não são importantes, elas são descartadas. E essas relações entre neurônios que ficam, elas, inclusive, podem ser reforçadas. Então, é um período crucial. A adolescência é um momento onde aquilo que importa fica e aquilo que não importa vai embora da infância. Só que, quando a gente tem uma substância química presente, essa substância química ela provoca efeitos de uma maneira bastante significativa. O jeito que um neurônio conversa com o outro é através de substâncias químicas. Se a gente for ver, aqui a gente tem um modelo de uma sinapse e tem umas bolinhas aqui que são substâncias químicas que vêm de um neurônio para outro. Quando a gente utiliza uma substância que tem uma finalidade recreativa, como esse exemplo aqui é da cocaína, a gente vê que existe uma substância chamada de dopamina, que ela é liberada quando a gente come uma comida legal. Ela é liberada quando as pessoas se apaixonam, é liberada quando as pessoas conseguem encontrar uma coisa que é interessante, e ela é liberada numa proporção fisiológica, é dentro daquilo que o nosso corpo produz, e ele tem uma capacidade de reabsorção. Só que a substância química é uma concorrência totalmente desleal. A quantidade desse tipo de neurotransmissor que fica disponível é muito maior
do que qualquer evento natural. Se a gente for pegar, assim, o pessoal da minha geração, o modelo de beleza era a Sharon Stone. Então, assim, ficar numa ilha perdida com a Sharon Stone seria assim um modelo do o que melhor poderia haver de realização para um homem em termos sexuais. Hoje em dia mudaram um pouco os paradigmas, mas não existe nenhuma modelo ou nenhum modelo que consiga liberar dopamina, a gente podendo fazer aquilo que a gente bem imagina em termos sexuais numa ilha deserta, não tem como liberar essa dopamina que a cocaína libera. Então, é uma concorrência completamente desleal. E o nosso cérebro, ele se utiliza da dopamina por uma finalidade bastante importante, que é para aprender aquilo que é relevante para a nossa vida. Ou seja, se um determinado jeito de cantada funciona, ela vai liberar dopamina. Porque isso é relevante para eu conseguir constituir uma família. A biologia, ela procura a manutenção da espécie. Quando a gente coloca uma concorrência desleal como essa, a gente continua mantendo o mesmo mecanismo de aprendizagem que a gente utilizaria para a comida, por exemplo, para a gente comer algo que seja saboroso. Só que a gente tem uma potência muito maior, ou seja, a gente gera aprendizado. Aquelas conexões que eu falei para vocês que se formam e que aquelas que ficam são reforçadas, quando a gente bota uma substância química na adolescência, aquelas conexões que são mais sutis e que talvez seja estudo, esporte, contato com amigos, eu aprender uma nova língua, se eu botar a concorrência com cocaína, não vai ter como. Ela vai prevalecer. E tudo aquilo vai parecer desimportante. E o nosso cérebro vai aprender de que maneira eu posso chegar na cocaína, de que maneira eu posso manter o consumo com menos prejuízo, e de que maneira eu posso ocultar isso das pessoas que estão cuidando de mim. O cérebro vai fazer isso de uma maneira automática. É a biologia agindo de uma maneira desadaptativa. Por quê? Porque a gente coloca uma substância química que tem o potencial de agir de uma maneira muito mais intensa do que aquilo que está dentro do nosso corpo. Se a gente for pensar em termos de consequências, cada droga específica tem uma consequência para o desenvolvimento do nosso cérebro. O álcool tem um tipo de consequência que diz respeito à memória, àquilo que vai ser a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade de gerar associações. Tanto é que, se a gente for pegar aqui, isso aqui é hipocampo. Hipocampo é o centro cerebral da memória. Aqui eu tenho pessoas que não se expuseram à substância química. Aqui eu tenho álcool. Ou seja, diminui o volume do hipocampo. Bom, o pessoal deve estar se perguntando, tá, mas aqui eu tenho álcool e mais maconha, e está mais alto. Aqui a gente tem um fenômeno cruzado. Dentro do efeito da maconha, ela mimetiza substâncias que o nosso corpo produz também. E ela vai gerar um outro tipo de modificação que aumenta volume e diminui eficiência. Ou seja, tem um estudo que saiu há uns anos atrás, eles acompanharam ao longo de 30 anos adolescentes que eles, quando foram entrevistados a primeira vez e avaliados, eles nunca tinham tido contato com substância psicoativa. E eles foram atrás desse povo até os 45 anos de idade. E deixaram. Quem se envolveu, quem não se envolveu, não se envolveu. Eles só verificaram o que estava se passando, quem que estava se envolvendo e quem que não estava, e qual era a consequência disso. Resultado, em média, quem se envolveu com maconha tinha 10 pontos a menos em testagem de QI, mesmo sem estar em uso atual da droga. Ou seja, maconha emburrece. E não é pouco. Se a gente for pegar a cocaína e o crack é uma forma de cocaína bem mais potente. Qual é a grande diferença da cocaína e do crack? O crack é fumado. Então, quando a gente tem, todo mundo já deve ter escutado aquela metáfora, né, que os pulmões da gente, eles têm mais ou menos a área de captação, de troca de oxigênio, de uma quadra de tênis. Todo mundo já deve ter escutado de alguma maneira assim. A gente tem uma superfície de contato muito grande. Então, se a gente for comparar o tamanho do nariz com uma quadra de tênis, mesmo narigudos que nem eu, não tem grande vantagem se for usar cocaína inalada. Agora, tu coloca uma quadra de tênis de absorção, a quantidade de cocaína que chega na circulação sanguínea é muito grande. Por isso que o crack faz esse estrago todo.
O crack ele faz um efeito mais ou menos parecido com o que antigamente se via da cocaína injetada na veia diretamente. É mais ou menos a pancada que ele gera. E por isso que ele tem uma capacidade de gerar dependência tão grande. Porque gera uma sensação de prazer que é um negócio fenomenal. Não tem orgasmo no mundo que pode chegar perto disso. Então, por isso, ele pode gerar uma capacidade de dependência tão grande. O êxtase ele tem uma capacidade de gerar nas pessoas uma sensação de conexão. Ele é um estimulante, ele deixa as pessoas com vontade de dançar, de pular. Se a pessoa não está numa rave, isso é um negócio bem desconfortável. Agora, se a pessoa está numa rave, ok. A música está lá batendo e a pessoa está pulando. Só que ele gera destruição dos neurônios responsáveis pela produção de serotonina e uma destruição irreversível. Ou seja, alguns usos somados de êxtase e a pessoa pode entrar num estado no qual ela só se sinta bem com o uso do êxtase. Ela não consiga, fora do uso da droga, se sentir bem. Ela tem uma depressão muito difícil de reverter. E os solventes, que é uma coisa que caiu um pouco em desuso, porque o crack é muito barato, infelizmente, né? Os solventes eram a coqueluche da sinaleira há 15 anos atrás. Eles têm um poder de, literalmente, dissolver o cérebro. Ou seja, o nosso cérebro ele é formado de lipoproteínas. Então, quando a gente tem... Lipoproteína é uma proteína ligada a uma molécula de gordura. Quando a gente tem um solvente, o que solvente faz com gordura? Desmancha, né? A gente usa isso na pia da cozinha. Só que isso também acontece no nosso cérebro. Por isso que a gente tinha lesões muito graves de crianças que usavam solvente, esses inalatórios em tubo de desodorante na sinaleira. Aqui tem um corte do cérebro e eu estou mostrando a região aquela que eu falei que era da ponta dos dedos, a região pré-frontal. E aqueles que são bebedores leves têm um determinado volume, aqueles que são bebedores pesados têm um volume menor. Ou seja, à medida em que as pessoas vão avançando no uso do álcool, elas vão diminuindo a habilidade de frear o uso do álcool. Isso é um problema que vocês conseguem imaginar a repercussão que pode dar. Falando, então, um pouco em termos de fatores de risco e fatores de proteção. Por que eu não trouxe duas colunas aqui? Porque a gente tem, de certa forma, aquilo que protege e aquilo que expõe como sendo dois lados da mesma moeda. Quando a gente vai pensar em termos de fatores individuais, tem gente que tem genética que predispõe para alcoolista. Por exemplo, a gente vê famílias onde o avô era alcoolista, todos os tios eram alcoolistas, o pai era alcoolista. A pessoa não pode passar perto de álcool. E isso tem que ser uma coisa que, infelizmente, a pessoa, em algum momento, aceite. Porque ela vai se encrencar. Ela provavelmente vai desenvolver um hábito em relação à substância que não é bom. Por outro lado, existem famílias onde as pessoas efetivamente não veem muita graça. Até podem. A gente vê isso, eventualmente, com o cigarro. É uma droga muito mais difícil que a nicotina, é muito mais viciante do que o álcool. Mas a gente vê assim aquelas pessoas que são fumadores de festa e que nunca viram fumantes. E que são famílias assim. A gente não sabe por que um é de um jeito, o outro é de outro. Talvez, quando a gente for para o nosso lar, a gente possa perguntar lá para o Ministério por que nos projetaram de um jeito ou de outro. Mas, enfim, a gente é. E isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Se a gente aceitar, a gente vai poder fazer alguma coisa útil com isso. Família. Aquilo que o Paulo falava, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, é uma coisa que não funciona. Ou seja, não tem como os pais quererem que aquela criança, aquele adolescente seja saudável em relação à substância química se eles fumam, bebem, tomam remédio para dormir toda noite. Não tem como, não vai funcionar. Então, a família tem que ser o modelo daquele tipo de comportamento que eles esperam que os jovens tenham. Os pares, os amigos. A gente tem um outro ditado que fala: diz-me com quem andas que dir-te-ei quem és. Na adolescência, principalmente, é muito importante ter a aprovação do grupo. Se eu tenho um grupo que usar álcool, usar outras substâncias químicas é uma coisa importante, para eu ter a aprovação desse grupo, eu vou ter que usar.
Então, o grupo é muito importante. Por outro lado, se eu tiver um grupo que ficar de cara é legal, bom, então eu tenho mais motivos para ficar de cara, para me divertir de cara. A escola ela tem que ser continente. Ser criança e ser adolescente envolve uma porção de comportamentos que precisam ser direcionados. A gente não tem como, naquela figura que eu mostrei para vocês, que eu vou trazer de novo, essa aqui. Esse carro aqui, muito provavelmente, a gente não vai ter como parar. Agora, é muito mais fácil a gente mover ele para um lado ou para o outro. Então, esse é o grande papel dos educadores. É dar direção. É levar ele para um lado ou para o outro. Ele vai continuar em alta velocidade, porque isso é da fase. Não está errado acontecer isso. Agora, a gente tem que saber que é assim para poder direcionar para um lado ou para o outro. E a comunidade? Aí a gente vai entrar a vizinhança, o bairro, quais são os hábitos? A gente sabe que as crianças que moram em uma vizinhança onde tem tráfico, onde tem toque de recolher, onde as pessoas utilizam substância psicoativa em qualquer canto das ruas, elas estão mais expostas a isso. A gente sabe que isso predispõe a elas terem um contato mais fácil, um contato mais frequente, e dá risco de elas acabarem desenvolvendo algum tipo de padrão de abuso. Então, a comunidade ela tanto pode proteger, quando a gente tem uma comunidade onde as pessoas circulam livremente, onde as pessoas podem, efetivamente, brincar com os filhos na praça, e isso ser uma coisa bacana, eles vão lá para jogar bola, eles vão lá para brincar de pega-pega. Isso é uma coisa que protege. Agora, se a gente tem uma praça onde o pessoal só se junta para fumar, beber e cheirar, bom, aquilo vai expor a risco. Então, a gente tem um papel muito importante em sanear as comunidades para que isso sirva como um fator de proteção. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado.